Anos e anos se passaram desde os Jogos Olímpicos de Sydney e o que mais se fala por aqui é do futuro. 10 years later, Celebrity Park is still well regarded for its environmental credentials. All our new developments are built on from the Olympic legacy in terms of the environmental factors. All our new buildings are now not only 5-star, they're heading towards 6-star. As obras são constantes. Só nesta área estão a caminho mais 4 grandes empreendimentos, 2 comerciais, 1 residencial e mais 1 de serviços. Ao todo, o Parque Olímpico de Sydney tem 640 hectares, o dobro do tamanho da área central do município. Quem dirige tudo isso é uma organização ligada ao governo, fundada em julho de 2001, quase um ano depois do término dos Jogos. Over a decade from the Games, the benefits are still quite evident and actually greater. Our venues, which were built for the Games, are all thriving. The indoor stadium, which is called Orphones Arena, is consistently number 2 in the world in terms of box office. The stadium has a busy schedule of events. It's now introduced new events in terms of, it's now a cricket venue. Our aquatic centre has over 1 million people coming per year. All our venues are actually going gangbusters. Essa placa está aqui por toda parte. Ela é de um empreendimento imobiliário, mas representa todo o momento do Parque Olímpico. Tanto que já foi anunciado um plano master até 2030. Vem mais ampliação por aí. Há apartamentos e hotéis dentro do complexo, mas esta ampliação toda beneficia também direta e indiretamente toda a região. Todo esse espaço do outro lado do rio fica no limite da fronteira do Parque Olímpico e seus futuros moradores serão beneficiários diretos da área verde, playground, quadras e outras estruturas hoje disponíveis para a população. Mas claro que todas essas vantagens, além da bela paisagem na janela, terão um preço e não é barato. O preço médio de um apartamento de 2 quartos nessa região já está equivalente a R$2 milhões. Desde o fim dos Jogos Olímpicos, precisamente no dia 1º de outubro do ano 2000, o orçamento destinado ao Parque Olímpico supera o equivalente a R$2,5 bilhões. Alguns números deste mega plano que vai pautar as obras no complexo até 2030. Sem invadir áreas preservadas, a administração vai construir quase 1,5 milhão de metros quadrados entre diferentes tipos de empreendimentos. A população diária do parque deve chegar a 50 mil, entre visitantes, trabalhadores e estudantes. 31.500 é o número estimado de empregos gerados com todo o investimento. O número de habitações também vai aumentar em 6 mil, o que elevará a capacidade de residentes em 14 mil pessoas. A presença de estudantes nas escolas do parque também vai ser maior nos próximos anos. Além dos prédios grandiosos e privados, existe também um investimento na área pública e gratuita. Este playground, por exemplo, foi concluído este ano e custou o equivalente a R$15 milhões. Todos os fins de semana, em especial no verão, este parque dentro do parque fica lotado. As famílias disputam um lugar nos quiosques para fazer churrascos e passar uma tarde agradável com os filhos por perto. Atrações não faltam. Vão desde as mais simples, como alimentar os pássaros na grama, tomar um banho na fonte, escalada, até brinquedos mais elaborados. You have to wake up in the early morning. You plan to go to spend one day out with family. After that, you plan, prepare yourself, and come to the park. No 1 cent you have to spend. The only thing you have to obey the rule of the park, not to disturb anyone. Make sure after you finish everything you clean up and back home. And that's all for the day. Não muito longe dali, em frente ao Estádio Olímpico, a atração é bem familiar a olhos brasileiros. 2 pequenas traves, times com camisas coloridas e bola rolando. É a famosa pelada da hora do almoço, que aqui no Parque Olímpico tem até competição. O parque é mesmo um símbolo de orgulho para a população de Sydney, para quem simplesmente usufrui e também para quem trabalha com o assunto.
There's no doubt it's been a remarkable success story because every weekend there is an event happening out at the Olympic Park, whether it be kids running around in an athletics carnival, whether there be a swimming carnival, whether there be kids playing hockey, whether their kids be playing basketball. Some of those arenas now are also turned into arenas for concerts. There is something on every weekend in that part of the world of Sydney, which 12 years ago certainly didn't exist. Damien é um dos mais respeitados jornalistas esportivos do país e tem uma longa carreira na cobertura de Jogos Olímpicos. My first Olympic Games was in 92 in Barcelona, so it was a different experience. It was a really, really fun party atmosphere, and they did a remarkable job in Barcelona with the stadiums up on that magnificent hill looking over the city. However, I went back about 4 years later and for a tennis event. The Davis Cup was being played there, and I went and had a look at that magnificent dive pool where you had divers literally diving off a cliff, and that was the shot into this, it's amazing background. Well, it wasn't in use. There were tumbleweeds bouncing around this diving pool, and it was a tragedy. 4 years you've gone from something so spectacular not being used. So I think we learnt a lot from that. And then, let's jump to Sydney. Well, Sydney, has been described as the best ever, and I think it has a lot to do with how they planned it. What you did is you had an Olympic Park with 75% of the stadiums within that complex or in those boundaries, all very close. And that has been the plan ever since, and that has been the master plan actually for an Olympic Games. Sydney como exemplo, referência. Os organizadores dos Jogos de Londres citaram que a edição de 2000 na Austrália teve grande influência nas decisões e no planejamento para as Olimpíadas de 2012. Até mesmo veteranos dos Jogos de Sydney foram contratados para ajudar na elaboração do design do Estádio Olímpico, ganharam cargos no comitê local e ajudaram na organização de 9 das estruturas olímpicas. The transfer of knowledge from one game to another, there's the legal, technical side where it's a requirement of the games organiser to provide a transfer of knowledge document to the International Olympic Committee. But when you look at the people involved in London, whether it be in the bid side, in the construction side and now the operational side, you'll find a very good sprinkling of Australian accents because there's some Australians involved in all those aspects, like they've been involved in many events since the Olympics and will continue to be, of that special skill they built and obtained in the Sydney Games. O então presidente do Comitê Olímpico Internacional, o espanhol Juan Antonio Samaranch, disse na cerimônia de encerramento dos Jogos de Sydney: The best games ever in the Olympic history. Hoje, londrinos, chineses e mesmo os australianos podem querer reivindicar o título. Só nada diminui a importância das Olimpíadas disputadas aqui há 12 anos, que deixaram um legado vivo, produtivo e sem prazo de validade.